A derrota da Argentina para a Arábia Saudita, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, foi a maior zebra da história das Copas? Tomando como base os rankings históricos de seleções antes das Copas do Mundo, nós conferimos e apresentamos agora para vocês nesse vídeo as 5 maiores zebras de todas as Copas. Para definir a nossa classificação, nós fizemos o seguinte: usamos o ranking Elo, que é um ranking muito utilizado para classificar os jogadores de xadrez e que tem uma adaptação para o futebol, usando os resultados das seleções desde dezembro de 1872. O que fizemos foi calcular as diferenças de pontos no ranking antes do início do Mundial, e os azarões que tinham a maior diferença de pontos no ranking Elo aparecem nesse vídeo. Será que essa derrota da Argentina está na lista? Confira agora. A quinta maior zebra da história das Copas do Mundo foi a vitória da seleção de Gales sobre a Hungria na Copa de 1958 por 2-1. O que esperar de uma estreante em Copas do Mundo, caindo logo no grupo da líder do ranking e, na época, detentora do vice-campeonato mundial? A Hungria era a grande favorita da Copa de 1958, mas o desempenho no Mundial ficou bem aquém das expectativas. Depois de empatar com a seleção de Gales na estreia, de perder para os donos da casa, Suécia, e de vencer o México, os húngaros terminaram empatados com os galeses e, no regulamento da época, deveriam disputar um play-off para decidir quem avançava de fase com o segundo lugar. Os húngaros saíram na frente, mas tomaram a virada no segundo tempo e deram adeus ao Mundial. Já os galeses avançaram às quartas, mas foram eliminados pelo Brasil, que se sagraria campeão dias depois contra a Suécia. O tamanho da zebra? O último colocado do ranking ignorou os 366 pontos que o separavam do líder para fazer história com um dos resultados mais inesperados em todas as Copas do Mundo. A quarta maior zebra da história das Copas do Mundo foi a vitória da seleção de Senegal sobre a França na Copa de 2002 por 1-0. Outro estreante em Copas também aprontou contra o líder do ranking e, na época, o campeão do mundo. A seleção senegalesa começou sua campanha histórica na Copa de 2002, vencendo a França logo na abertura do Mundial. Na época, em 28º lugar do ranking Elo, os senegaleses superaram os franceses e os 391 pontos que os separavam no ranking e avançaram em segundo lugar no grupo, que teve a liderança da Dinamarca. Os franceses sequer marcaram um gol e foram eliminados com a última posição do grupo em uma das piores campanhas de sua história. Senegal parou nas quartas de final, eliminado pela seleção da Turquia na prorrogação, graças a um gol de ouro marcado logo aos 4 minutos do primeiro tempo. Mas a campanha foi motivo de orgulho não apenas para os senegaleses, mas para todos os africanos. A terceira maior zebra da história das Copas do Mundo foi a vitória da seleção da Argélia sobre a Alemanha na Copa de 1982 por 2-1. Até parece que ser estreante em Copas é condição para ser uma zebra. Foi isso também que aconteceu na Copa de 82, quando logo na primeira rodada a Argélia surpreendeu os alemães e venceu por 2-1. Apesar da vitória, os argelinos não passaram de fase. O grupo 2 daquela Copa terminou com um empate triplo entre a Alemanha Ocidental, Áustria e Argélia, todos com 2 vitórias e 1 derrota, mas o resultado foi polêmico. Isso porque a Alemanha e a Áustria, que passaram de grupo, sabiam que uma vitória da Alemanha por apenas 1 gol faria com que as duas seleções avançassem, já que o jogo da Argélia havia ocorrido no dia anterior. Depois de abrir o marcador com 10 minutos de jogo, nem os alemães nem os austríacos fizeram muita questão de atacar. E é graças a esse jogo que a FIFA programa todos os jogos da última rodada de um mesmo grupo para o mesmo horário. Apesar da desclassificação, isso não tira da Argélia a medalha de bronze entre as maiores zebras da história das Copas. Afinal, os argelinos
19º colocados do ranking entre os participantes da Copa, venceram uma seleção que estava com 463 pontos a mais e na liderança do ranking Elo. A segunda maior zebra da história das Copas do Mundo foi a vitória da seleção dos Estados Unidos sobre a Inglaterra na Copa de 1950 por 1-0. Os mineiros conhecem bem o palco dessa partida, que também envolve um estreante em Copas, mas que dessa vez era o favorito que acabou perdendo a partida. O antigo estádio Raimundo Sampaio, mais conhecido como Independência ou Horto para os mais íntimos, recebeu Estados Unidos e Inglaterra pela segunda rodada do Grupo 2 da Copa de 1950. Os inventores do futebol disputavam sua primeira Copa do Mundo e chegavam ao Brasil na liderança do ranking Elo e como os grandes favoritos à conquista da taça Jules Rimet, enfrentando sua ex-colônia mais poderosa, mas que até hoje é mais conhecida por outros esportes coletivos. Nem o mais confiante torcedor americano poderia apostar em uma vitória da seleção dos Estados Unidos. Mas ela veio e a zebra desfilou em Belo Horizonte. Apesar das odds para a conquista da Copa do Mundo pelos ingleses serem de 3-1 e pelos americanos serem de 500-1, a seleção dos Estados Unidos, formada em sua maioria por semiprofissionais, conquistou uma das vitórias mais emblemáticas de todos os tempos. E os 495 pontos que separavam as duas seleções no ranking antes da Copa do Mundo não fizeram a menor diferença. Nenhuma das seleções avançou de fase, já que nessa Copa apenas o vencedor do grupo avançava, mas, de qualquer forma, a história foi escrita. A maior zebra da história das Copas do Mundo foi a vitória da seleção da Arábia Saudita sobre a Argentina na Copa de 2022 por 2-1. É oficial, estamos vendo a história acontecer. A maior zebra da história das Copas do Mundo aconteceu agora, em 2022, justamente na partida entre a Argentina e a Arábia Saudita. E, apesar dos 508 pontos de diferença no ranking Elo que separavam as duas equipes no dia 19 de novembro, da invencibilidade de 36 jogos dos hermanos, da vice-liderança no ranking, do histórico positivo sem nunca ter perdido para os sauditas, a Arábia Saudita conseguiu ir contra todas as probabilidades e vencer uma partida espetacular. A Argentina até marcou outros 3 gols, mas todos foram anulados por impedimento, e todas as bolas lançadas na área dos sauditas não surtiram nenhum efeito. Não sabemos ainda o que vai acontecer ao final dessa fase de grupos, mas o feriado já está decretado em Riad, Meca, Jeddah e Medina. Grande parte dos brasileiros ficou feliz e, acima de tudo, a história foi feita. E a Copa do Mundo do Catar nem terminou, mas já possui uma bela e inesquecível história.